Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rafa, MCVP PM, e eu vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre os mínimos de onboarding, né? Então, para contextualizar e começar, o que é o onboarding, né? É aquele período de no máximo 20 dias que fecha o seu processo seletivo. Então, é a última etapa do seu processo seletivo, que é a parte que vai desde o momento em que o membro foi aprovado e até o momento em que ele está apto e com todas as condições de entregar os resultados dele. Ou seja, é toda a parte de aprendizado do membro e de acostumar com todas as jobs que ele tem que ter. E para falar sobre isso, eu queria fazer uma comparação muito grande, né? Uma correlação muito grande, na verdade, entre o onboarding e a retenção. A retenção é a saída de membros que acontecem depois do processo seletivo. Então, uma baixa retenção significa que muitos membros saíram depois do processo seletivo. E uma coisa que a gente raramente vê correlação, mas que é muito, muito, muito perto, é o quanto um bom onboarding influencia numa boa retenção e um péssimo onboarding influencia numa péssima retenção. Então, muitas das vezes, quando a gente vê membros saindo da organização e a gente vai tentar identificar os motivos e as causas raízes, ou é por falta de capacitação, não entendi o que eu estava fazendo, ou é por falta de alinhamento de expectativas e não consegui encaixar a exec na minha agenda porque eu não sabia como é que era, ou é por falta de ferramentas, entender o que é para fazer de fato, e aí as coisas elas vão se acumulando e os membros eles querem sair da organização. Quando na verdade a gente poderia ter remediado muito isso. E para falar sobre isso, a gente vai falar sobre as 7 regras do onboarding, né? Então são os 7 mandamentos, 7 princípios que você precisa seguir, e aí, batendo essas 7 coisas, você consegue passar e garante que seus membros vão ter condições de performar. O primeiro deles são as primeiras impressões, certo? Então são as primeiras coisas que montam a primeira imagem que os membros eles têm da IESEC como organização e do seu CL como grupo de pessoas ou como escritório que ele vai trabalhar. Então começando desde a pontualidade, a organização que você tem durante o processo seletivo. Então com certeza uma entrevista que começa atrasada ou um processo seletivo desorganizado que fala para os membros irem para um lugar quando na verdade é para ir para outro, isso vai construindo imagens negativas em relação à organização como um todo, que com certeza vão influenciar em como o membro vai ver a experiência dele na organização. Clareza nos direcionamentos e no organograma, então ele entender o que é VP, o que é TL, o que é o CP, o que é IDV ou DV, que são coisas que a gente muitas vezes acha que todo mundo entende muito rápido, mas que na verdade são coisas muito dentro da organização e vai contribuir para o membro ficar confuso já de cara. E aí, siglas, né? A gente sempre acha que elas são super entendíveis, mas os membros, eles têm, uma das maiores reclamações de membresia é quando eles não entendem o que a gente está falando. E aí isso contribui com certeza para as primeiras impressões dele. Depois a gente vai para os conhecimentos organizacionais, né? Basicamente a Isaac Way, então entender profundamente nosso propósito como organização. Muitas vezes os membros, quando eles não se conectam com o propósito da ESEC, já é o primeiro momento de eles acharem que todo o trabalho que a gente faz e todo o esforço que ele tem que dedicar para a organização não é válido, porque ele não vê o impacto que ele está gerando com aquilo. E aí, ao contrário, quando ele vê, ele consegue se dedicar à organização muito bem, porque ele sabe que tudo que ele está fazendo está contribuindo para um Isaac Way, para um propósito muito maior. Falar sobre os produtos, falar que a gente vende produtos de intercâmbio, que o que a gente faz é intercâmbio. Falar sobre a ICX e OGX e toda a ideia de que a gente manda pessoas e envia e recebe pessoas. Então todo esse conhecimento organizacional vai fazer com que ele entenda de fato por que a gente faz o que a gente faz, o que a gente faz e aí como que a gente quer impactar o mundo. Para passar então para Job Description. Então hoje a gente tem um booklet de job descriptions com todas as job descriptions da ESEC no Brasil, com todas as job descriptions de cargos, membros, TLs, VPs. Então, no mercado de trabalho como um todo, a primeira coisa que você faz antes de aplicar para uma vaga de trabalho é conhecer a sua job description. Na ESEC é um dos únicos lugares do mundo que a gente não mostra job description antes de a pessoa se aplicar para a vaga, porque a gente normalmente precisa alocar essas pessoas e tudo mais, mas a primeira coisa que ela tem que ver é o que ela está lá para fazer. Quais são as métricas delas, quais são as timelines do trabalho dela e abrir um momento para tirar dúvidas. Então, tipo, o que é isso, o que é aquilo e tudo mais. Porque quando a pessoa sabe o que ela está lá para fazer e o que ela não está lá para fazer, é muito mais claro o que é esperado dela, né? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo e quais são as minhas métricas finais, pelo que eu vou ser traqueado. Isso muda bastante na cabeça dos membros. Depois, Functional Knowledge, né? Então, aquele conhecimento funcional para, de fato, trabalhar. Então, desde Customer Flow, quais são as etapas do Customer Flow que eu vou trabalhar, o meu cargo, a minha área, né? Ela é dividida por processos, então qual dos processos em específico que eu estou trabalhando com e quais que vem antes, quais que vem depois dele.
quais são as minhas métricas. Então, dentro de consideration, quais são as métricas que a gente traqueia, accepted, applied, approved. Tipo, ele precisa entender o que são essas métricas e por que eu preciso trabalhar por elas. Qual é a rotina da área, quando que eu preciso atualizar a ferramenta, quando que eu preciso abordar EP. O meu cargo, ele é um cargo que é majoritariamente de contato com o consumidor, não é como que funciona a minha semana dentro dessa área. Vendas, como é que eu vendo aquele produto que eu estou trabalhando? Eu trabalho com DV? Como que eu vendo DV? Que perguntas que eu preciso fazer para vender um DV? Como que eu faço para fazer um jovem de 18, 19, 20 anos entender que ele precisa viver um DV? E depois, quais são as ferramentas que eu preciso atualizar? Que ferramentas que eu vejo as minhas metas? Que ferramentas que eu vejo tudo isso? E aí a NEC, né, ela tá muito aí para dar um boost nesse conhecimento funcional, para que a galera consiga ter uma base muito bem concreta. Depois, conditions to work. Então, basicamente, dá condições para que as pessoas consigam trabalhar, e esses são pontos muito básicos que às vezes a gente esquece. Coisas como incluir a pessoa no CRM para que ela consiga estar contabilizada oficialmente como membro do seu CL, tá na PM Dashboards, que você consiga ver ela lá como membro oficial. A pessoa só é membro oficial da ESEC no Brasil quando ela está no CRM. Antes de estar, ela não é. Alocar a pessoa no Expa para que ela consiga ter acesso ao Expa, que é uma condição básica para você trabalhar dentro da ESEC. Aí aliado a isso, o e-mail é exec.net também para a pessoa ter, e as ferramentas de comunicação do CL. Então, meu CL ele usa o Slack, ele usa o Facebook, ele usa qualquer ferramenta que ele usa para comunicação. Isso tudo ele pode estar compilado dentro de um e-mail em que a pessoa vai sempre poder voltar toda vez que ela tiver alguma dúvida em relação àquilo. Então, com o e-mail exec dela, com a senha do e-mail exec, com as ferramentas de comunicação, com os dados que ela precisa saber, ela precisa de alguma senha para ir para o CL de vocês, tudo isso tem que estar num lugar muito centralizado para que ela tenha condições de trabalhar e que trabalhar não seja um obstáculo para ela, ela tem que lutar para trabalhar todas as vezes que ela quiser ir para o CL, por exemplo. Depois, alinhamento de rotina, então alinhar desde o começo, desde o início sobre critérios de membresia e quais são esses critérios de membresia, os mínimos que a gente cobra para uma pessoa ser membro da ESEC, passar a data fixa sobre as RGs, sobre as reuniões de time que ela vai ter e também sobre datas importantes do quarto. Então, quando que vai ser a GM, quando que vai ser a próxima conferência nacional, quando que vai ser a nossa próxima conferência local, coisas que a pessoa já pode ir se preparando, se programando para, mesmo que você passe informações depois para ela já saber que ela vai precisar se programar para fazer. E por fim, colocar as coisas em prática. Então, um onboarding bom ele só acaba quando o membro tem total condições de colocar tudo aquilo que ele aprendeu em prática sozinho. E aí, aquele velho flow de IESEC, em que primeiro o team leader faz com o membro acompanhando, depois o membro faz com o team leader acompanhando e depois o membro faz sozinho. Faz o quê? A job dele. Trabalhar na rotina dele, com as métricas dele, para o que ele tem que fazer. Só assim você vai conseguir garantir que os seus membros eles estão prontos para trabalhar. E aí, se problemas surgirem e tudo mais depois, se você não tiver feito isso, com certeza foi uma falha de base que a gente não deu para os nossos membros e a gente não pode cobrar coisas deles se a gente não deu os mínimos para eles trabalharem. É isso, espero que tenha sido muito útil para vocês. Qualquer dúvida, estou aqui. Muito, muito, muito obrigado.